Salve, galera! Peraí, deixa eu ver se tá gravando mesmo. Yeah! Está gravando. Vamos lá. Hoje a gente vai falar novamente sobre o Japão, né? Então, o Japão hoje é a nossa terceira potência mundial, principalmente economicamente, né? Mas em vários outros aspectos também. Aqui nós temos um mapa da distribuição dos tigres asiáticos, né, que são esses países asiáticos que se desenvolveram amplamente, principalmente durante a Guerra Fria, né, e por uma série de fatores, como a gente já viu durante quando nós estávamos vendo sobre Guerra Fria, né, nós vimos que os Estados Unidos, para atrair alguns países para o capitalismo, ele investiu pesadamente dinheiro no desenvolvimento desses países, né, no desenvolvimento principalmente industrial e comercial. E o Japão é um desses países também, né, que no pós-Segunda Guerra Mundial o Japão estava completamente devastado e os Estados Unidos vai lá e injeta muito dinheiro para o fortalecimento e desenvolvimento do Japão. Aqui nós temos um mapa, um croquis, né, de relevo do Japão. Então, observem aqui nós temos as cadeias. Peraí. Nós temos as cadeias montanhosas, né? Uma formação de cadeias montanhosas mais ao centro. O Japão, como vocês sabem, como a gente já falou em alguns momentos, né? Sobre encontro de placas tectônicas, formação de montanhas a partir do encontro dessas placas, e o Japão é um desses países que é formado a partir do encontro de duas placas tectônicas, por isso, né, o que justifica a enorme quantidade de vulcões disponíveis em seu território, né, vulcões ativos. Então aqui nós temos, né, os principais vulcões do território japonês, olha só, uma série deles, e todos, né, sempre aqui, ó, na cadeia de montanhas, evidenciando esse encontro das placas tectônicas e a plena atividade, né, desse tectonismo. Mais próximos ao litoral, nós temos as planícies sedimentares, que são a deposição de sedimentos oriundos dos processos erosivos dessas porções mais altas do relevo, das montanhas. Então, esses materiais piroclásticos, né, sedimentares, eles vão se acumulando e formando, então, essas planícies, né, principalmente as planícies litorâneas. Aqui, né, para a gente identificar a produção de riquezas do Japão no ano de 2006. Então, nós temos aqui, né, a primeira economia mundial, que é os Estados Unidos, produzindo quase 13 trilhões. Hoje, isso atualizado, né, se eu não me engano, os Estados Unidos está beirando os 17 trilhões. Já China, né, hoje também é a segunda economia mundial e está pau a pau com os Estados Unidos aí. Até existiam projeções de que nos próximos anos a China já ultrapasse, se eu não me engano era agora, já em 2018 mesmo, que a China iria ultrapassar. Aqui nesses slides tem um que vai mostrar isso, né? Só que a projeção era para 2024. Como a China vem mantendo os níveis de crescimento, né? Então, essa projeção ela teve uma redução. Agora, com toda essa situação de coronavírus, etc., provavelmente, né, a gente não tenha esses fatos consolidados. E o Japão aqui, então, como terceira economia mundial, né, em 2006, com uma produção de 4 trilhões. Olha o Brasil em 2006, 1 trilhão e 600 bilhões. Hoje o nosso PIB se aproxima desse PIB do Japão. Né? A gente produz quase 4 trilhões em PIB. E nós somos a oitava, né? Nós estamos aqui ocupando o lugar de oitava posição. A Índia caiu, enfim, a gente vai ter um outro gráfico atualizado aqui.
O Japão, ele alcança... Vontade de espirrar, galera. O Japão, ele alcança, após o fim da União Soviética, em 91, a posição de segunda grande potência mundial, justamente pelo fator, né, dos Estados Unidos meio que assumir a culpa pela devastação no território japonês e investir muito dinheiro no desenvolvimento e recuperação. Os japoneses, né, como eles têm uma cultura milenar, eles são pessoas muito focadas no trabalho, eles se recuperaram rapidamente e, consequentemente, com essa recuperação, eles não se deram por satisfeitos, né? E eles continuaram, então, esse desenvolvimento, começaram a caminhar com as próprias pernas. E aí chegou, então, em 91, né? A bomba foi jogada em 6 de agosto de 45, então praticamente 45 anos depois, eles já estavam ocupando a posição de segunda grande potência mundial, apesar da área, né, e da dependência externa de matérias-primas e energia para a indústria. Nesse período, principalmente no período de ditadura militar, eles estabeleceram relações comerciais com o Brasil, principalmente na compra de ferro. E até existe uma discussão, né, bastante aprofundada sobre essa questão desse comércio, porque é curioso, né, o Brasil... Enquanto não espirrar, não vou sossegar, gente. O Brasil, a gente possui um tipo de ferro que ele é mais 66, né? Ele é um ferro extremamente denso. E o ferro disponível no mundo todo é o ferro 33. Depois, se vocês quiserem perguntar isso aí pro Tobias, que ele vai entender melhor essa questão aí do ferro. Eu só sei que tem esse nome. E que o ferro 66 ele é mais denso. E por conta, né, dessa densidade, o nosso ferro ele valeria o dobro. Só que a gente vende pelo mesmo preço, às vezes até mais barato do que o ferro do mercado internacional, só para poder vender. Olha só a imbecilidade. Enfim, né? Então, e aí a gente vende o ferro em estado bruto, né? A gente vende os minérios e a gente importa as barras beneficiadas. Sim, praticamente pelo triplo do preço. Então aqui vai ser apontado alguns motivos, né? Eu já dei algumas pistas, mas vai ser apontado alguns motivos aqui. Então, buscando contornar essa situação, as empresas japonesas investiram pesadamente em pesquisas tecnológicas para a fabricação de produtos, né? Sobretudo os eletrônicos, e cada vez menores, né? Cada vez mais eficientes e menores. A microeletrônica garante menor gasto de matéria-prima e maior facilidade de transporte, o que facilita também a comercialização desses produtos em quantidades, né? Então, o Japão, como uma grande potência industrial. Ao final da Segunda Guerra, os japoneses haviam sido derrotados. O país estava com a sua infraestrutura e capacidade produtiva em boa parte desestruturadas. No entanto, graças a um conjunto de fatores, né, como eu já mencionei, os altos investimentos, a própria cultura japonesa, né, o Japão atingiu uma vigorosa recuperação econômica, que o elevou ao posto de segunda potência mundial. Entre esses fatores, a gente pode destacar a mão de obra barata, abundante e que se submetia a longas jornadas de trabalho. Sim, os japoneses, eles são aquele povo doido por trabalho, né? Eles trabalham de 10 a 12 horas por dia, assim como os chineses, né? Os asiáticos, em geral, eles têm essa relação muito forte com o trabalho. Tanto que os japoneses, tá? Não chineses, que vieram para o Brasil durante a Segunda Guerra, né? No pós-Segunda Guerra, são pessoas, e antes até, né, quando começou a ter o incentivo à entrada de imigrantes asiáticos e
principalmente europeus, né? A política de branqueamento da sociedade. E antes até, quando logo após a abolição, que se incentivou a vinda desses imigrantes que dominavam técnicas de agricultura, que daí vieram os italianos e os japoneses, né, em grande parte. E esses japoneses, diferente dos italianos, os japoneses eles trabalhavam na lavoura muitas horas, né, desde antes de o sol nascer até bem depois que o sol se punha. E por que eles faziam isso, né? Eles, na mente deles, eles não queriam continuar sendo trabalhador ali, trabalhando na lavoura. Então eles ganhavam, todo o dinheiro que eles ganhavam, eles não gastavam, gastavam o mínimo para sobreviver, né? Só para se alimentar. E eles juntavam todo esse dinheiro para poder comprar as próprias propriedades. Olha só a cabeça dos caras, né? Enquanto isso, os italianos faziam o quê? Lembra daquela novela Terra Nostra? Não sei se é da época de vocês, mas enfim. No Brasil tiveram várias dessas novelas, né, que narravam esse período e tal. E lógico que mistura bastante ficção, né, histórias românticas e coisas bastante absurdas, mas traz sempre um pouco de realidade. E eu falo da novela, né, porque eu sempre falo de livro, e livro talvez seja algo um pouco mais distante, né? A novela é um negócio bem popularzão, né? Tá aí, todo mundo tem acesso. E aí sempre mostrava, né, assim, no dia a dia, que eles terminavam o trabalho e se juntavam tudo, né, para ficar lá tomando vinho, para ficar dançando, enfim, fazendo festa. Os japoneses não, né, aquela vida regrada, tudo bem certinho. E até hoje eles são muito assim, né, dessa questão da vida regrada quando adulto. O grande valor que eles têm, né, pelo trabalho em grupo, então essa questão dos coletivos, né, de se trabalhar em coletivo, os fortes investimentos em educação, tecnologia, os produtos eletrônicos, né, que a gente já mencionou, o amparo do Estado à economia com forte apoio deste às empresas privadas, a adoção de uma política econômica protecionista, né, isso foi muito importante, então eles adotaram políticas econômicas de protecionismo de mercado, que favoreceu o desenvolvimento da própria indústria, né, a indústria nacional, evitando assim as importações, né? E os japoneses eles são bastante bairristas nesse sentido também. Talvez mesmo que não existissem essas políticas de protecionismo de mercado, eles não são são pessoas que prezam muito pelos trabalhos feitos manualmente, né, por eles mesmos. Então, já seria um fato que eles privilegiam os próprios produtos, né, em detrimento dos produtos estrangeiros. Diferentemente de nós, né, a gente adora um produto estrangeiro. E os brasileiros a gente faz questão de falar mal, né? A enorme capacidade de poupança interna que fez do país. Lembra que eu falei que os caras guardavam dinheiro? Então, os caras guardam dinheiro, gente. A gente não, né? A gente gasta tudo. Até mais do que a gente tem. Então, isso fez do país um dos maiores investidores nacionais. E, né, por último, não menos importante, talvez um dos fatores, não sei se o mais importante, né, colocado assim com tantas outras características da cultura do povo, né, talvez mesmo que não tivesse existido esse auxílio financeiro econômico dos Estados Unidos, os caras teriam se reerguido, né? Talvez não na velocidade com que se reergueram, e talvez não ocupassem a terceira, aliás, a segunda posição, né, na economia mundial. Segunda, terceira, agora já esqueci, terceira. Mas, enfim, essa questão do auxílio, ela acabou ajudando. Além desses fatores, a automação industrial cresceu de forma incomparável e novas técnicas de produção foram introduzidas, como o toyotismo, né? Principalmente o toyotismo ele surge ali no pós-Segunda Guerra Mundial, né? No finalzinho, surge então o toyotismo, que é a questão da descentralização. Importante a gente ter em mente todo um processo de contexto histórico e que leva a surgir essa ideia
de descentralização industrial, né? Então eles não poderiam ter, como na Segunda Guerra tinham muitos bombardeios, eles não podiam se dar ao luxo de ter um conglomerado de indústrias e que pudesse ser bombardeado e perder todo esse conglomerado industrial. Então a ideia da descentralização ela surge também um pouco nesse sentido. A questão da produção just in time, sob demanda, né? A não produção de estoques. Então tudo isso está muito relacionado com esse momento. E com esse contexto que eles estão vivendo, né? Poderia ter surgido em outro país, mas como no Japão, que é um país pequeno, eles precisam já fazer toda essa logística, né? Fazer um uso muito racional de todos os seus recursos, então eles não podiam se dar ao luxo de perder nada disso, né? Então nesse interim surge o toyotismo. Foi o primeiro país a desenvolver e empregar robôs industriais, possuindo mais da metade das máquinas do mundo. Então, eles foram os primeiros, né? Também por essa questão, os homens estavam sendo utilizados na guerra e precisava, além da mão de obra das mulheres, né, que sempre foi muito utilizada, eles precisavam também de mão de obra extra. Então passou-se a desenvolver e empregar esses robôs. A organização da produção industrial. Então, a primeira, né, organização que nós temos vai ser o Taylorismo e a produção fordista logo na sequência, que consiste no controle, isso aqui só para a gente relembrar, né, toda essa questão do desenvolvimento industrial e tal, como é que o Japão chega no toyotismo e o que é de fato, né. Então, consistia em controlar os movimentos dos trabalhadores e fracionar as etapas do processo produtivo, de forma que o operário desenvolvesse tarefas ultra especializadas e repetitivas, que a gente chama de alienação do trabalho, né? O cara só aperta parafuso, ele só faz isso, o outro ele só regula as máquinas. Então era tudo muito dividido e eles não conheciam o todo, né, desse processo produtivo. Então foi Henry Ford que desenvolveu um método ao introduzir esteiras rolantes nas linhas de montagens dos automóveis. O toyotismo substitui a linha de produção típica da fábrica fordista por equipes de trabalho, nas quais cada equipe fica encarregada de todo o processo produtivo. Então aqui a gente tem uma equipe gerenciando e pensando esse processo produtivo. A implantação do just in time no momento certo, né, que é a eliminação dos estoques. Então, as tecnologias empregadas nesses processos de produção, o sistema de produção que surgiu no Japão no contexto da terceira revolução industrial, né, que vai ser o toyotismo, as diferentes etapas de produção são realizadas de forma combinada entre fornecedores, produtores e compradores. Então, é praticamente a partir da demanda, né? A quantidade de matéria-prima corresponde exatamente à quantidade de produtos que serão produzidos, não se compra a mais. Dessa forma, eliminam-se ou reduzem os estoques. As indústrias automobilísticas passaram a utilizar intensamente esse sistema. Porque imagina você produzir um monte de carro e ficar lá, né? Como tem países já que tem alguns chamam como cemitérios de carro, né? Porque a montadora produziu o carro e o transporte coletivo no país é tão eficiente e é tão caro ter um carro que as pessoas optam simplesmente por não comprar. E alguns países também têm estabelecido leis e regras, né, para reduzir a quantidade de carros circulando pelas áreas centrais, principalmente os países europeus, né, que estão reestruturando a sua urbanização, tem as áreas centrais históricas muito pequenas, né, ruas apertadas, então para colocar carros circulando, estacionamento, tudo isso demanda muito recurso e muita área, né? E a gente já está falando de países pequenos, enfim. E alguns desses países, inclusive,
estão transformando essas áreas de estacionamentos em parques, né? Porque daí as pessoas têm onde circular, têm onde sentar, enfim. Então, por isso, né, que essas indústrias automobilísticas, elas se adaptam muito bem ao toyotismo. Entre os diversos processos... Ah, só queria falar mais uma coisa. O Paris, eu estava vendo esses dias que eles aprovaram uma lei que a prefeita, ela quer implantar uma cidade de 15 minutos, que as pessoas elas se locomovam de qualquer parte até o centro em 15 minutos. Impressionante, né? A gente pensa assim, ó, eu aqui no Nereidas vou até o centro de Guaratuba de carro em 15 minutos. Imagina a logística, né? Paris, o tamanho que é a logística para você sair da área periférica e chegar até a área central em 15 minutos. Eu achei fantástico, assim, impressionante. Lógico que não é para já, né? Mas num futuro próximo. E incrível, né? Como esses países europeus, eles passam a pensar assim uma cidade mais voltada para as pessoas, né? Enfim, terminei o que eu queria falar. O parênteses. Entre os diversos processos de automação industrial, a robotização é o mais avançado. Então, se usa amplamente, né, a robotização, o que gera também um exército de desempregados enormes, né, de pessoas que trabalhavam na fábrica de carros, principalmente. Então, aqui a gente tem todo esse processo, né, olha só, desde as indústrias Ford, a produção do Ford T, os carros mais antigos, né, década de 40, 50, até como que é uma indústria automobilística hoje, né? Uma loucura. Olha só, opa. O Japão hoje, né? Eles realizam investimentos na área de tecnologia, o que coloca o país entre os mais avançados do mundo em quase todos os campos vitais da indústria moderna. É fundamental, né? Eu acho que vocês já estão carecas de saber. Aliás, tanto que eu falo nisso, né? Essa necessidade do investimento na área de tecnologia, na área de pesquisa, e eles são um dos países que mais investem, né? E, consequentemente, eles têm a indústria mais moderna. Eles destinam o excedente de capitais a investimentos em diversas partes do mundo, onde o país controla áreas produtoras de matérias-primas. Por exemplo, no Brasil, né? Eles têm indústrias, empresas explorando minérios no Brasil. Eles mantêm centenas de empresas em dezenas de países, a maioria delas com elevados lucros. Bom, daí a gente pode mencionar várias empresas, né? Por exemplo, a Mitsubishi, qual mais, gente? Me ajudem aí. Sumiu. Enfim, vocês devem saber, devem saber conhecer mais essas empresas do que eu. Essas empresas japonesas, então, que elas nesse processo de descentralização, elas foram se instalar em outros países, em outros territórios, né? E continua sendo de posse dos japoneses, consequentemente gera uma enorme quantidade de dividendos. Dividendos não, é outro nome. Me escapou o nome que eu não lembro. Até a hora do fórum eu lembro. Divisas, que gera riquezas, né? Gera uma enorme quantidade de capitais. A população japonesa no ano 2000 era de 126 milhões de habitantes, né? Pensar naquele paísinho bem pequeno, ter quase a população brasileira, né? A população brasileira no ano de 2010 era de 200 milhões de habitantes. Hoje a gente tem uma projeção de 210 milhões de habitantes. Era o 10º país mais populoso do mundo, né? Aí é importante a gente lembrar daqueles conceitos de povoado e populoso, né? O Japão, ele é populoso e povoado. Povoado é a divisão da quantidade de habitantes
pelo seu território, né? Distribuição dessa população. Enquanto populoso é o número da população. Então, em 2000 eles estavam no auge, e aí, né, a gente tem uma projeção de queda dessa população por vários fatores que a gente já vem mencionando aí nas aulas anteriores. A evolução do crescimento vegetativo, né? Evolução não significa que cresceu. Então, a gente tem uma decadência do número de filhos por casal. Em 2010, os casais eles não chegam a ter um filho. Boa parte deles não optaram, né, por não ter filhos. A maior consequência do baixo crescimento vegetativo é o envelhecimento da população. Hoje, apenas 14% dos seus habitantes têm menos de 14 anos e cerca de 20% já tem mais de 65. E aí, né, cresce uma pressão sobre o mercado de trabalho, pois há falta de mão de obra em certas áreas, né? A evolução da pirâmide etária, então a gente tem, né, uma base bastante larga em 1950. A gente sempre coloca 1950 porque foi um marco, né? Antes de 1950, todos os países tinham esse padrão de pirâmide. Por quê? Porque como não tinha desenvolvimento, um vasto desenvolvimento na medicina, de antibióticos, enfim, tudo isso, nascia muita criança, mas morria muita gente ao longo da vida, né? Com o desenvolvimento da penicilina, uma série de antibióticos que surgiram durante a Segunda Guerra, e surgem também as teorias de planejamento familiar, né, tudo isso. Então reduz-se a quantidade de filhos por casal e essa população ela passa a se manter. Talvez nem que tenha reduzido, mas reduziu, né? Olha aqui, reduziu, mas talvez é só o fato de que essa população ela passa a se manter. E aí, ao passo que as pessoas, né, principalmente as mulheres, vão se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, então ela vem reduzindo ainda mais o número de filhos por casal, né, reduzindo ainda mais o número de jovens e crianças. Aqui a distribuição, a densidade demográfica. Eu vou começar a passar um pouco rápido porque o vídeo está ficando longo. Então, a densidade demográfica, né, as principais cidades aqui onde tem as maiores concentrações, então vai ser Kyoto, Kobe, Osaka, Kawasaki, Yokohama, Tóquio, Nagoya, Sendai, né, Sapporo, eu acho difícil esse nome, Fukuoka, alguma coisa assim. E Hiroshima. Então, vão ser as principais cidades que vão ter as maiores concentrações. 80% da população japonesa hoje é urbana, né? A concentração de cidades e habitantes no sul e sudeste se explica pela antiguidade do seu povoamento, fatores naturais e, posteriormente, a industrialização. Porém, o governo ele incentiva a descentralização desses polos econômicos, né, e habitacionais fora das áreas dessas grandes metrópoles, desses tecnopolos. Então, uma vista um pouco de como é, né, essas cidades à noite. A economia japonesa, então a formação do PIB e a distribuição da população economicamente ativa. 4,6% da população atua no setor primário e o setor primário produz 1,6% do PIB. O setor secundário trabalha quase 30% da população, né, e produz 25% do PIB. E o setor terciário, que é de comércios e serviços, então quase 70% da população trabalhando e gera mais de 70% do PIB. Aqui é sobre a produção rural, né? Então a gente tem um mapa com as distribuições. Vocês podem pausar, fazer uma análise mais pormenorizada do mapa.
setor industrial apresenta dificuldades, como a falta dos recursos minerais energéticos, obrigando a importação de grandes volumes de alguns produtos, né, como é o caso do petróleo, carvão mineral, ferro, manganês e cobre. E a questão da energia, que é muito problemática, né? Depois me cobrem, eu quero fazer uns comentários sobre a questão energética, principalmente sobre a questão da energia nuclear, né? Que eles, após o incidente em 2011, eles começaram a desativar e isso gerou um problema enorme na sociedade japonesa. Então, o país ele está entre as maiores potências do mundo devido à mão de obra abundante, o custo menor que na Europa e nos Estados Unidos, né? Criação de novas técnicas de produção e administração e inovações tecnológicas, especialmente automação e miniaturização. E finish. Então, espero vocês logo mais lá no fórum para a gente continuar debatendo um pouco essas questões.